Olá, queridos amigos, para você que está chegando aqui agora, nós estamos no desafio de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje vamos ler o livro de Jó, capítulo 22 a 24, e você vai ver como as palavras podem machucar mais do que ajudar. Vamos ler sobre Elifaz, um dos amigos de Jó, que volta a falar, e dessa vez ele acusa Jó com ainda mais dureza, como se fosse impossível um justo passar por tanto sofrimento. Mas Jó responde com firmeza, clamando por justiça e dizendo: quem me dera encontrar Deus para apresentar minha causa diante dele. Esses capítulos revelam um coração ferido, mas ainda cheio de fé. Um homem injustiçado por todos, menos por Deus. Se você já foi mal compreendido em meio à dor, essa leitura é para você. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por todas as coisas. E agora que vamos abrir a tua palavra, abra nossos olhos e nosso coração. Que a tua palavra fale conosco agora, nos ensine e nos transforme conforme a tua vontade. Fala, Deus, pois estamos prontos para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Bíblia aberta, Jó, capítulo 22. Terceiro diálogo, terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Você quer seguir os iníquos? Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas. Que altura! E você diz: o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus: deixa-nos em paz. E perguntavam: o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-se com Deus. Portanto, reconcilia-se com Deus, vive em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido, se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá: para cima, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Resposta de Jó: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegarias ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos.
saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali, o homem reto apresentaria a sua causa diante dele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Deus sabe o meu caminho. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como um ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem planejado. Por isso, fico apavorado na sua presença, e quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer. O Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Os maus roubam. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento que pertence ao órfão e, como penhor, ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra todos têm de se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, abraçam-se às rochas. Órfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite, pisam as uvas no lagar enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro, mas Deus não considera isso anormal. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Deus atenta ao perverso. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, a porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve, a sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto, nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo. Depois passam colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Essa foi a leitura. Se tem uma coisa que esses capítulos nos mostraram, é que nem sempre a vida vai fazer sentido. Às vezes parece que o mal vence, que Deus se esconde e que quem é fiel sofre enquanto o injusto prospera. Mas Jó nos ensina algo poderoso. Mesmo quando tudo está escuro,
Ele escolheu dizer: Deus conhece o caminho por onde ando. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa continuar buscando a Deus com sinceridade, porque Ele vê, Ele ouve e Ele age no tempo certo. Se isso falou com você, não perde o vídeo de amanhã. Vamos continuar essa jornada com Jó. E tem coisa forte vindo aí. Nos vemos amanhã. Fiquem todos com Deus.